Deus está falando sobre aqueles ricos que oprimiam os pobres. Você vê que a palavra de Deus ela é tão viva que é para nossos dias atuais, é para os nossos dias hoje. Isso não é diferente do Antigo Testamento, da antiga palavra de Deus, do que Deus falava no Antigo Testamento, Deus falava também no Novo Testamento. A palavra é para hoje, ela é viva, ela é para hoje, para os nossos dias de hoje. A palavra de Deus, ela não muda. Nós, eu e você, precisamos mudar. Nós precisamos mudar e sermos transformados todos os dias. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ele diz que ele é o alfa e o ômega. Tudo maligno. Então eu e você precisamos aprender mais de Deus. E Deus tem coisas grandes e firmes para nos revelar. Nós precisamos ter intimidade com Deus, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, ler a palavra de Deus, para que a gente venhamos ter essa intimidade com o Pai, para que o Pai nos revele os segredos. Existem segredos que o Pai quer nos revelar. Existe segredo que o Pai quer te revelar. Mas você e eu precisamos ter uma intimidade com o Pai. Nós precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração, conversar com o Espírito Santo, assim como você conversa com uma amiga, assim como você conversa com seu marido. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo não se importa com as mínimas coisas, mas ele se importa com as mínimas coisas, sim. Tudo que diz a respeito de você e de mim, ele se importa. Ele ama você de forma sobrenatural. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide de que Deus não ouve você, de que Deus não escuta você, de que Deus não tem cuidado de você, que Deus não tem cuidado da tua casa e da tua família. Deus quer dizer para você nesta tarde, você precisa confiar em mim. Você precisa descansar em mim. Entregar para mim tudo aquilo que tem feito, tem te dado mal-estar. Tudo aquilo que você tem tentado fazer com a força do teu braço, mas que você não tem conseguido mudar. O Senhor está falando conosco nesta tarde, que nós precisamos confiar nele. Entregar nosso marido, nossos filhos, a nossa família, a nossa empresa, nossos negócios, tudo nas mãos dele. E fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Ele diz que ele chama e ele nos capacita. De maneira alguma, Deus vai nos chamar, vai nos colocar em alguma posição que ele não vai nos capacitar. Que ele não vai nos orientar, que ele não vai nos guiar, que ele não vai nos ensinar. Agora basta eu e você dizer para o Senhor, eis-me aqui. E o mais ele vai fazer. Esperança e a paciência, esperando com expectativa a volta de Jesus. Esse versículo em Tiago, até no 7, 8... diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, em Tiago está dizendo para que eu e você sejamos como um agricultor que planta semente. Sempre que eu venho trazer uma palavra, eu sempre falo da semente. Da gente plantar a semente, da gente molhar essa semente, da gente colocar a semente, colocar aquela plantinha, né, a semente no sol, você coloca na sombra, e esperamos com paciência para que aquela semente comece a brotar, comece a dar as suas folhinhas, os seus frutos, não é verdade? Então o Senhor está falando, olha, vocês precisam esperar com paciência. Vocês precisam ter paciência
com vocês mesmos. Vocês precisam esperar em mim com paciência. Vocês precisam cuidar de vocês. Porque o corpo de vocês é o meu templo. Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos ter paciência, que nós precisamos esperar, confiar em Deus. Como o agricultor espera aquela semente ansiosamente, porque ele sabe que ali vai nascer o milho, vai nascer a banana, vai nascer a laranja, vai nascer o fruto que ele precisa. E nós precisamos esperar esse fruto da colheita. Que Deus vai nos dar. Agora nós precisamos ter paciência. E a volta de Jesus está muito próxima. Mais próxima do que a gente pode pensar e imaginar. E o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? O que você tem valorizado? O que nós temos valorizado? Você tem valorizado mais o dinheiro do que a Deus? Qual tem sido a sua preocupação todos os dias? É com o que você vai pagar? É com o que você vai comprar suas vestes, sua roupa? Você vai pagar o seu cartão de crédito? Você vai pagar a escola? Você vai pagar a faculdade? Você vai comprar alimento? O que tem preocupado o teu coração? O que você tem valorizado muito mais do que conhecer a Deus? De saber o que Deus quer. O que Deus quer com a tua vida, o que Deus quer fazer através de você e de mim. O que você tem valorizado mais? Nós precisamos rever nesta tarde o que tem estado no nosso coração. A palavra fala sobre homens maus que precisam se arrepender com as riquezas. Que quanto mais tem, mais quer. E se for preciso matar, eles vão estar matando. Eles estão tão enganados pelo inimigo que eles matam rindo. Os homens estão assim, gananciosos. Mas se eles pensam que eles enganam a Deus, ninguém pode enganar a Deus. A palavra de Deus diz que tudo já foi aberto, esclarecido diante deles. Está em Hebreus 4, 12, 13. E que todos vão prestar contas a Deus. Então todos vão prestar contas a Deus. Eles acham que o que eles fazem ninguém está vendo. Mas o Todo-Poderoso Deus, o Senhor, está vendo todas as coisas. E todos nós vamos dar contas a Deus. Todos nós. Olhando para a Bíblia, podemos ver que Deus é totalmente contra o lucro desonesto. Vamos ler em Provérbios. Provérbios 15, 27. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. Vamos para Ezequiel. Ezequiel 22, 27. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Tiago usa uma linguagem bem própria do Antigo Testamento, aliando-se aos profetas. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar folheando a palavra, lendo a palavra. Vamos para Isaías. Isaías 3, do 4 ao 10, que diz assim: E dar-lhe-eis meninos por príncipe, e crianças governarão sobre eles.
e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo: tu tens roupa, sê nosso governador, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará a sua voz, dizendo: não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão, ou roupa alguma. Não me haveis de constituir governador sobre o povo, porque Jerusalém está arruinada, e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocar os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testificará contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. O justo comerá dos frutos das suas obras, diz o Senhor. Vamos ler também 1 Timóteo 6. Primeira Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha como que Deus está nos orientando nessa tarde. O que é o dinheiro? Ele é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns desviarão da fé. Muitos largarão a fé por causa do dinheiro. Muitos vão desprezar a Deus por causa do dinheiro, por causa do poder que eles têm nas suas mãos. Mas Deus diz que Ele, nada nem ninguém pode se esconder dEle. E que todos nós iremos prestar contas a Deus. Deus fala com a igreja e também com as pessoas do mundo. Nada nem ninguém pode se esconder de Deus. A palavra de Deus é muito poderosa para nos transformar e para nos libertar nesta tarde. Ele está criticando uma busca exagerada pela riqueza. Quantas pessoas estão desesperadas, mal tem um celular. Eu estou sabendo, minha filha comprou um celular, acho que é 12, né? 12. Minha filha, ontem eu saí com a minha filha, já estava uma fila enorme, porque o 13 está chegando no Brasil. Gente, você mal tem um celular, você está aqui usando o teu celular, você já está pensando que está saindo 13, eu quero 13. Aí eu já largo o 12 aqui e já quero 13. Porque a gente não está satisfeito com nada. A gente nem agradece aquilo que Deus nos dá. A gente sempre quer mais e mais e mais. Se eu e você não aprendermos com pouco, você acha que Deus vai nos colocar no muito? Como que Deus vai te colocar no muito se você não aprendeu com pouco? Sempre não estamos agradecendo a Deus. Não agradecemos a Deus pelo fôlego de vida. Não agradecemos a Deus porque nós estamos aqui respirando. Não agradecemos a Deus porque nós temos um lar, temos uma família, temos uma casa. Temos um chuveiro para tomar banho, ainda que seja frio ou quente, mas nós podemos abrir o chuveiro e tomar um banho e agradecer a Deus. Isso não é motivo de gratidão, da gente agradecer? Ou a gente quer agradecer a Deus quando Deus fizer aquele maior milagre que você quer, que é a salvação do seu marido. Eu quero dizer para você que a salvação ela é individual. Não se perca nisso. Você precisa sim orar, entregar e orar sem cessar, como a palavra de Deus diz, mas não se perca nisso. Não pare a tua vida nisso. Não pare a sua vida no seu trabalho. Você só foca naquilo e acha que é só aquilo que vai te trazer o que você precisa. Mas o Senhor está falando para mim e para você, não foque nessas coisas, foque em mim.
Você precisa focar em mim. Quando nós paramos de focar em Deus, o que nos acontece no nosso corpo? Doença, enfermidade, ansiedade. Eu estou falando porque eu também trato ansiedade. Porque teve um dia na minha vida que eu olhei foquei nas coisas do mundo, foquei nas coisas que não eram de Deus. E quando nós desviamos o nosso olhar, o que nós vamos contrair para nós, para o nosso corpo, é a enfermidade, a ansiedade que você quer, você já pensa no amanhã. Você vive o amanhã, você não vive o hoje, você já está pensando no amanhã, porque a tua ansiedade já está vivendo o amanhã, mas você tem que viver o hoje. E Deus diz na palavra dele que tudo que nós plantamos, nós vamos colher, ainda que seja frutos bons ou ruins, a gente vai colher. Deus fala isso. Então a gente está colhendo o quê? A gente está colhendo uma ansiedade, uma depressão, uma angústia, problema de pressão. Você ficou tão cheio de pressão que a tua pressão realmente subiu. A gente está colhendo isso. Porque a gente tem tirado o nosso foco do Senhor, tem tirado o foco daquilo que Deus quer que eu e você façamos. Aí vem tudo de uma vez só. E quando vem a situação, aí você só vive a situação. Só a situação que parece que você só está vivendo aquilo, ó, só tem aquilo. O mundo é essa situação que você está vivendo. Você não vê nada do lado direito nem esquerdo. Você vive aquilo que você está vivendo. E hoje Deus está falando para mim e para você. Precisamos tirar esse olhar desses lugares. Nós precisamos olhar para o Senhor, focar no Senhor. É isso que Ele quer, que eu e você. Tiago vai mais fundo, lançando um ataque àqueles que têm riquezas e agem de forma desonesta. Muitas pessoas desonestas. Muitas pessoas, a palavra de Deus nos diz, é verdade, ela é poderosa. Tantas pessoas desonestas, promete coisas para você, promete coisas para mim que não vão cumprir, que não vão fazer. Porque eles querem o ganho somente para eles. É assim que as pessoas desonestas fazem. Elas têm lábias. Elas falam com você e conseguem te convencer. Se você não estiver firmado no Senhor, elas vão te convencer e você vai cair. Elas te prometem. Promete coisas para os pobres que não têm nada. Para os pobres que muitas vezes não têm nada, estão passando por necessidade, por dificuldade. Eles vão aonde é o mais fraco. E eles convencem. Eles têm lábias, eles convencem e o pobre cai. Eu lembro que quando eu era criança, a gente gostava de pegar rolinha. Quem já não botou, eu esqueci o nome que fala. A gente prepara aquele, como é que é o nome, gente? Como é que é? Açapão, né? Ou sapão? Alçapão, isso. Eu lembro que a gente preparava aquilo ali e saía com a cordinha. E aí eu, meus irmãos, meu sobrinho, ficava todo mundo ali, ó. Aí para puxar, quando a bichinha entrava ali, a gente puxava, a bichinha ficava presa. É felicidade. É assim que o desonesto faz. Você cai. Você vê que a rolinha caiu ali, a gente pegou a bichinha, a gente matou a bichinha e fez farofa da rolinha. A gente quer criança. E é assim que eles fazem. Vai cair o mais fraco. E nós caímos. Por isso que nossa vida tem que estar no Senhor. Nós precisamos estar o tempo todo em alerta. Por isso que o Senhor diz para mim e para você, ora sem cessar. Me busca. Leia a minha palavra, se alimente de mim. Pede a Deus sabedoria se você não tem. Pede discernimento, pede entendimento. Veja o que Salomão pediu ao Senhor.
Sabedoria e conhecimento. Se eu e você tivermos sabedoria e conhecimento, nós temos tudo. Nós temos tudo. É o que eu peço todos os dias, orando ao Senhor. Deus, o tempo todo é sabedoria e conhecimento, sabedoria e conhecimento, sabedoria e conhecimento. A gente pode ter todo o ensinamento, pode entender, ler todos os livros, ter mais várias faculdades, pode saber de tudo disso, mas se você não tiver a sabedoria que vem de Deus, de nada disso vai te servir para nada. Vai adiantar nada. Então nós precisamos pedir a Deus a sabedoria e o conhecimento. Por isso que o verso 1 e 2 diz: ouça agora vocês ricos, chorem e lamente-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobreviverá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. É importante sabermos que Deus não é contra a riqueza. Deus não é contra a riqueza. Mas você tem que entender, o que Deus dá para você é para você abençoar o seu irmão, é para você abençoar as pessoas. Deus dá riqueza para você abençoar. Não é pecado. Agora, se eu não souber usar o dinheiro, se eu usar o dinheiro para coisas erradas, isso é pecado. Agora, se Deus me dá a riqueza, e que o meu coração não está nisso, mas que o meu coração está em olhar para o meu irmão, abençoar o meu irmão, abençoar as pessoas, isso agrada a Deus. Agora, se o meu coração não estiver nisso, estiver em maldade, está conversando com você, mas está com maldade, como a gente, quando criança, queria pegar aquela rolinha ali. Isso é pecado. Deus condena. Então, não é pecado você ter condições, você ter dinheiro, você ter riqueza. E se Deus diz para mim e para você que a gente teria o quê? O melhor dessa terra. Teria o melhor da terra. Então, se você hoje tem uma condição, vamos botar assim, você foi viajar, um resort e um hotel. Aí você olhou o hotel, você olhou o resort. Se você tem condições, se Deus te abençoou, qual o problema de você pagar para ir no resort? Não é melhor? Se eu posso ter o melhor, eu vou ter o melhor. Isso não quer dizer que eu vou pisar em cima de ninguém, nem vou ser melhor do que ninguém. Mas eu vou usufruir, usar aquilo que o Senhor me abençoou. Deus me abençoou. Então eu vou usar no melhor que Deus me deu. Então isso não é ser melhor, maior do que ninguém. Mas eu ser abençoado, saber que o dinheiro veio de Deus, saber que tudo que eu e você temos foi Deus que nos deu. Isso que nós precisamos entender, isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Tudo é de Deus. É isso que as pessoas se perdem. Por achar que é mérito das pessoas, por achar porque eles são tão inteligentes, que eles são tão importantes. Nós precisamos entender que tudo é o Senhor. Quando você passa a confiar no dinheiro, quando você passa a confiar na riqueza, coloca o dinheiro como propósito, deixando Deus. Às vezes você deixa Deus, você deixa de vir à igreja, você deixa de buscar Deus, você deixa a sua família. O dinheiro sobe na cabeça. O dinheiro sobe na cabeça. Ontem mesmo eu estava num lugar, no Rio, eu estava almoçando com umas amigas, e aí, de repente, entrou, não me pergunta o nome do jogador, que eu já esqueci, é um nome difícil, ele é do Flamengo, 2 jogadores. E eles, fiquei sabendo que um deles está tirando por mês mais de 2 milhões. E ele está separando da mulher. Então, o dinheiro já subiu sua cabeça. E eles estavam lá, 4 jovens, lá almoçando, e dali ia para algum outro lugar.
separando da família. 2 rapazes separando da família. Porque o dinheiro subiu a sua cabeça. E é isso que acontece. A gente esquece da onde a gente veio, da onde Deus nos tirou, e que nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas o mundo já é do maligno. Por isso que eu e você não podemos nos calar. Temos que falar, pregar a palavra de Deus. Quando Deus nos dá a oportunidade das pessoas, da gente estar com algumas pessoas, a gente precisa falar. A gente precisa dar o nosso testemunho. Eu lembro que eu e meu marido, a gente está vendo um imóvel, e meu marido tinha ido, falado várias coisas, falou de mim algumas coisas, e ele falou assim, minha esposa vai vir aqui. Eu não faço nada sem o aval dela. Claro que não faz nada sem o aval de Deus, né? Porque ele fala e eu falo de nada sem o aval de Deus. E aí, quando eu cheguei, uma das pessoas falou assim, logo vi, você tem uma luz, você é diferente. Que Elvis tinha falado que eu era pastora. Logo vi, você é diferente. Então é essa diferença que nós temos que passar para as pessoas, a luz de Cristo. E eu pude pregar. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou entendendo assim, é o Espírito Santo, porque Jesus está próximo de vir. Eu estou assim numa situação, as pessoas vêm falar comigo, eu já começo a pregar para as pessoas. Eu começo a falar de Deus para as pessoas. Falei para 2 pessoas, falei para esse senhor, para 2 mulheres, falando de Deus, e elas só ficavam assim, meu Deus, estou toda arrepiada. Eu posso te abraçar? Eu falei, pode. Todo mundo de máscara, mas eu tenho que abraçar você. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi conhecer vocês. Deus, a gente não pode perder a oportunidade de falar, e as pessoas estão sedentas de ouvir Deus. Elas estavam sedentas de ouvir, quando eu comecei a falar, dar um testemunho de várias coisas da minha vida, ali a gente pôde conversar. E elas estão sedentas. E eu ainda falei para o gerente, eu falei assim, o gerente, estava várias pessoas em volta dele, eu falei assim, você confia em Deus? Você acredita em Deus? Ele falou assim, acredito. Pois é, deixa eu te falar uma coisa. Se for da vontade de Deus, de eu comprar esse imóvel, porque antes de eu vir aqui, eu orei e coloquei diante de Deus. Então, se é da vontade de Deus, de eu ter esse imóvel, eu vou ter. Você acredita nisso? Porque não é nada de vocês, é tudo de Deus. Você acredita? Ele acredita. Falei, então amém, Deus abençoe vocês. E eu fui embora, eu falei, Deus, obrigada. Se eu não comprar nada, se eu Deus não me der nada daquilo, mas o propósito que Deus tinha de fazer ali naquela vida daquelas pessoas, Deus fez através da minha vida. Esse era o propósito. Eu não estou nem preocupada se eu vou comprar, se eu não vou. O que Deus fez ali, gente, já está ganho. Então, Ele cumpriu o propósito através da minha vida. Isso é o que Deus quer fazer comigo e com você. Cumprir o plano e o propósito dEle. Às vezes você vai com tanta sede ao pote, mas não é isso que Deus quer. Deus quer coisas muito maiores do que isso. Então eu cumpri o propósito, não estou nem preocupada. Se Deus der, amém. Se Deus não der, amém. Glória a Deus. E é isso que nós temos que viver e fazer. O grande problema apontado aqui por Tiago descreve que as pessoas que possuíam posses, eles oprimiam seus empregados. Então nós lemos aqui que eles oprimiam os empregados. E não é difícil para nossos dias de hoje. Como as pessoas são oprimidas. Como as pessoas são oprimidas. Eu já ouvi casos de pessoas que já trabalharam comigo, secretárias que já trabalharam comigo, de dizer que na casa dos patrões elas não podiam comer. Elas tinham que levar a sua marmita. Porque senão elas passavam fome. Elas eram oprimidas pelos seus patrões. E elas falavam para mim, e elas ficavam assim, eu posso comer? Eu falei, claro que pode. Porque ela já vem de uma situação, acha que vai ser... Se você aprende uma coisa, você acha que tudo vai ser daquele jeito, que você aprendeu errado.
Então, são várias pessoas e elas precisam daquele emprego, elas têm que se sujeitar àquela situação de humilhação, de vergonha, porque elas precisam trabalhar. Eu lembro que quando eu trabalhei, que eu falei para vocês, mas tem algumas pessoas que não ouviram, que quando eu cheguei para limpar o escritório, aquela pessoa que estava no escritório, que se achava melhor e mais importante do que eu, ele deu um grito e falou assim: será que até aqui você não desiste de mim? Eu falei: o senhor me perdoa, eu estou apenas fazendo o meu trabalho, que é limpar. E ele continuou no mesmo lugar. Eu saí, entrei, subi no banheiro, orei, chorei e falei assim: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Briguei, não discuti. Não, é Deus que vai fazer. Porque Jesus fez isso. Pai, perdoa todos eles aí, ó. Eles não sabem o que fazem, Pai. Perdoa, Pai. E nós precisamos viver esse ensinamento de Cristo. Eu e você precisamos viver isso que o Senhor está nos ensinando nessa tarde. Tiago chama os seus ouvintes ricos ao arrependimento. As expressões chorem e lamente-se. Está no versículo 1. A tradução grega é klausat, significa gritar, chorar. E outra tradução, dolizonte, significa clamar, prantear. A riqueza não deve dominar o cristão. Então nós cristãos, não podemos deixar que a riqueza nos domine. Eu e você precisamos entender que tudo que Deus nos dá é para nós abençoarmos o nosso irmão. Que nós viemos aqui para servir. Nós viemos para servir um ao outro. É isso. Por isso que Deus sabe a riqueza que Ele vai dar para cada um de nós e como nós vamos usar essa bênção do bem ou para o mal. Devemos saber que tudo vem do Senhor. Vamos ler Deuteronômio. Oito. Dezessete e 18. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então nós precisamos lembrar que tudo é do Senhor. Tudo vem do Senhor, tudo é propósito do Senhor para nossas vidas, que nós precisamos usar para o bem das pessoas. Tudo é Deus, tudo é do Senhor. Amém, igreja? Vamos continuar em Timóteo, 1 Timóteo. Seis. 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Vamos ler o 9 também. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. O 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. E o 17.
manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deus nos dá todas as coisas para que você goze. Ele nos dá o melhor dessa terra, para mim e para você. E nós precisamos glorificar o Senhor, agradecer ao Deus. Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas da vida, do que nós temos que fazer, que nós esquecemos de agradecer a Deus, que nós temos uma casa, que nós temos uma família, que a nossa família está com saúde. Nós só vemos os problemas, só as dificuldades, só nos reclamamos como aquela mulher rixosa que só murmura. Reclama o tempo todo, murmura o tempo todo. É como uma casa que está com furo no teto e começa a chover, aquela água começa a cair, goteirando e faz aquele barulho. Você põe o balde ali e começa. Teco, 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 teco. Tem uma hora que aquilo te irrita. Não é assim? É isso que Deus está falando para mim e para você. No verso 3, aqui vemos uma condenação às riquezas. Deixaram de ser um benefício para ser a própria decadência. As pessoas se perdem naquilo que é tão bom. Aquilo que vai te trazer benefício para você. Para fazer o mal. Para usufruir daquilo de tão bom que Deus te deu para fazer o mal. Querer sempre mais. Enganar as pessoas. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. E não sabe agradecer a Deus por aquilo que Deus deu para mim e para você. Mas nós sempre queremos mais. Eu queria aquele vestido. Eu queria aquele sapato. Eu queria aquele cordão. Eu queria aquele anel. Eu queria aquela bolsa. E o que você tem? Você esqueceu de agradecer? Você esquece de agradecer o que você tem? Você esquece. É isso que acontece comigo e com você. Nós precisamos, uma vez uma pregação, nós precisamos todos os dias ir na cruz. Precisamos todos os dias ir à cruz e nos arrepender. Não sermos pessoas egoístas, mas sermos pessoas gratas. Que é isso que agrada o coração de Deus. Amém? No versículo 4, perceba que não é de hoje que existe fraudes e injustiça contra os que trabalham para ganhar o pão. Não é de hoje que isso acontece. A gente sabe muito bem disso. Como que é a ganância. Em Tiago diz que a injustiça cometida contra os trabalhadores está sendo ouvida por Deus. Como eu já falei, vou falar de novo, nada pode ficar em oculto aos olhos de Deus. Às vezes você vê uma situação que você está orando, você fala, meu Deus, isso é injusto. Que injustiça que estão fazendo com fulano, estão fazendo isso comigo. Deus, você não está ouvindo? Não, Deus. Quantas vezes você já orou desse jeito? Pode ser sincero. Levanta a sua mão. Eu também estou com a minha mão levantada, porque muitas das vezes também eu já orei assim. Deus, o Senhor não está ouvindo, não. Mas a palavra de Deus diz que Ele vê tudo, Ele ouve tudo e vê tudo. Só que Ele tem o tempo dele agir. O tempo de Deus é diferente do seu tempo. Eu e você precisamos esperar o tempo de Deus agir. Ele vai agir no tempo certo. Na hora certa e no momento certo. Então não ache que Deus não está ouvindo a tua oração. Não ache que Deus é injusto com você. Que é injusto com a sua família. Não pense desse jeito. Se você estiver pensando assim, você está pecando. Amém? Vive o tempo que tem que viver. Nesse tempo, se dedique mais à palavra de Deus. Se dedique mais a crescer. Faça aquilo que você não conseguia fazer, porque você estava tão ansiosa, trabalhando, com tantos afazeres. Mas hoje você pode se dedicar mais a Deus.
Se dedicar mais às pessoas, a uma amiga, tomar um café com a amiga. Chama a amiga para tomar um café. Senta com a amiga para bater um papo. Vai rir, descontrair. O cinema está funcionando. Vão ver um filme. Gente, nós precisamos disso, ter nossas vidas. Porque senão nós vamos ficar isolados do mundo de todos. Porque a gente vai ficar só focada naquele problema, naquela dificuldade. E nós precisamos tirar o foco disso, gente. Focar em Deus e também nas pessoas, nas amizades, nos amigos, na união. Mandar uma mensagem. Quanto tempo que você não manda mensagem para uma amiga? Há quanto tempo você não manda mensagem para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã? Há quanto tempo que você não fala, não dá uma palavra? Há quanto tempo? Porque você tem se preocupado tanto com seus afazeres, você está tão preocupada com as suas dificuldades, você está tão preocupada que você esquece que o mundo continua andando. Que o mundo não para, as pessoas não param, você para, mas as pessoas não param. As pessoas estão caminhando, as pessoas estão andando, ainda que seja para o lugar errado, mas elas estão indo. Nós temos aqui um novo pregador. Um novo pregador, o Davi. Ele já tá ungido já. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Davi? Pregador do Senhor, né? Qual louvor que ele cantou esse dia? O que vai cair? Houve uma situação que eu não preciso falar o que é. E essa criança abençoada começou a cantar. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Amém, Davi? Foi desse jeito? E as coisas realmente se resolveram. Deus usa as crianças. Deus usa. E Deus usa Davi. Ele é uma bênção. Eu estou aqui, ele está aqui comigo, mas eu sinto tanta presença de Deus na vida dessa criança. Oh, Rabachiriandas. Ele é uma bênção do Senhor. O que os ricos pensam está fazendo, em segredo o Senhor está vendo claramente. Vamos abrir em Hebreus. Hebreus 4. 12 e o 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, olha só, meu querido e minha querida. Não se preocupe. Nada pode ficar em oculto aos olhos de Deus. Seja qual a situação. Seja qual a dificuldade. Seja qual o problema que você está vivendo hoje. Na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, seja o que for, nada fica escondido. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Agora nós vamos para os últimos versículos 5 e 6. Qual era a consequência dessa injustiça? Vamos ler os 5 e 6, para a gente lembrar. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado os justos sem que eles ofereçam resistência. Aqui encontramos 4 pecados. Vivendo no luxo absurdo.
O luxo é a suntuosidade. Levam as pessoas a práticas de coisas carnais, abundância de coisas, casas luxuosas, vivendo uma vida de vícios, uma vida perdida. Isso que acontece. Vivendo nos prazeres, aponta para uma vida gasta em dissipação. É alguém que vive só para si. Pessoas que vivem só para si mesmo. Acho que tudo é para você mesmo. Isso são os prazeres. Você tem prazer com essas coisas. De que você acha que tudo é na tua força do teu braço. E Tiago está possivelmente condenando a falta de justiça de algumas pessoas ricas. A vontade de Deus é que a justiça seja administrado sem favorecimento de ninguém. É isso que Deus deseja para mim e para você. Assassinato é mais ou menos a política. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a bala. Na política é assim, né? É amigo, tudo. Você pode tudo. Não é amigo, bala. Quem tem influência e dinheiro joga com o poder e a intimidação. As pessoas intimidam você, né? Se você tem dinheiro, se você tem influência, aí vão te intimidar. No Salmo 27, a gente já está terminando. Salmo 20. Salmos 20, o 7. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Porque nós confiamos em Deus, nós confiamos no Senhor. Nós não vamos confiar na força do nosso braço, mas nós vamos confiar no Senhor. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. No Salmo 18. Salmo 18, o 2. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? Deus é a sua segurança. Qual tem sido a sua segurança? A real segurança está em quem? Em Deus. Tem que estar em Deus a sua segurança. Em 2 Coríntios, para terminar, em 2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Aleluia! Ele se fez pobre, para que eu e você nos tornássemos ricos, ricos em Jesus. Amém?